No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir quando vai ao ar? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, a ilha paradisíaca e o concorrido emprego de cuidador de gatos. E o que você faria se fosse obrigatório colocar no rótulo de cada embalagem de produto animal a crueldade a que o animal fosse submetido? Ainda comeria carnes? E os animais possuem mentor? A barulheira humana mudando o comportamento dos pássaros e o jabuti que se perdeu dentro de casa por 30 anos. Também as polêmicas paralisações das touradas e curiosidades sobre os touros. Por que o vermelho irrita tanto? Quer enviar alguma história? O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E o que você acha de uma viagem até a Grécia com hospedagem e café da manhã grátis em uma ilha paradisíaca? E para melhorar e tornar tudo ainda mais irresistível, ter a companhia de gatinhos muito fofos ao mesmo tempo. Pode parecer um sonho para muita gente, mas é realidade. A ilha era famosa por seus gatos de rua abandonados e famintos. Muitos vítimas de crueldade e atropelamento enquanto procriavam sem controle. Mas graças a um projeto chamado Cirrus Cats, pessoas de todo o mundo podem se inscrever como voluntários para cuidar de um abrigo de felinos na ilha Cirrus. Banhada pelo mar Egeu, a 144 quilômetros ao sudoeste de Atenas, a ilha é um paraíso de beleza e história. O projeto visa cuidar dos gatos do santuário, mas ainda há muito que se fazer pelos felinos de rua, mais de 3.000 segundo a apuração. Para os voluntários que se propõem a desembarcar por lá, são 5 horas de trabalho durante 5 dias da semana, sendo voluntário para gatos. Em rede social, uma britânica que permaneceu 2 meses na ilha fez sucesso ao mostrar um pouco do seu dia a dia de trabalho. Ela narrou sua experiência dizendo que: "Fiquei por 2 meses e amei. Meu tempo por lá, sendo voluntária com os gatos, foi maravilhoso. Com certeza recomendo. Gostei de conhecer a ilha, que é linda, de passar um tempo com os gatos. Tinha muito tempo livre para explorar. Quando eu não estava trabalhando, eu saía pela ilha e ia às trilhas, praias. Tem muito para ver. A procura pelo voluntariado é tão grande que no perfil do projeto no Instagram, os responsáveis pelo abrigo informaram que desde maio estão lotados. No entanto, ainda é possível preencher a ficha para tentar uma vaga em breve. E aí, quer tentar? O ouvinte quer saber. Minha amiga e ouvinte Júlia pergunta: quantas encarnações como animal antes do espírito estar apto a entrar à humanidade? Olá, minha amiga ouvinte, obrigada pela pergunta. E assim como as encarnações humanas de animais também não possuem limites e fica impossível saber. São milhares de anos encarnando e desencarnando como animais, mudando de espécies, criando laços, e como vivem pouco, dá para supor que podem chegar a centenas de milhares de encarnações.
O que posso afirmar sobre sua dúvida é que com animais a evolução é previsível, pois que eles evoluem mecanicamente, sem a intenção, como acontece com humanos, e isso acelera o processo. É quando adentra a humanidade que ele pode estacionar, escolher a preguiça, como nós humanos fazemos o tempo todo. O livre-arbítrio, aliado à procrastinação, pode atrasar nossa subida. Mas com os animais é tudo muito certo. Eles não escolhem, é escolhido para eles, e isso os coloca em constante subida. Um exemplo de como o ser humano estaciona na sua evolução é como ignora suas obrigações para viver de aventuras. Dias atrás tive que ler um texto onde o escritor criticava os homens que passam a vida em um mesmo trabalho, cuidando da família, preso à rotina. Essa pessoa era um desses aventureiros que cruzam os oceanos em um barco, sozinhos e sem compromissos. Ele nasceu em família de posses e nunca precisou trabalhar, não possui filhos e não tem compromissos com a vida. Já viu algum animal fazer isso? Eles vivem, procriam, cuidam dos seus. Não tem como saber, amiga, quantas encarnações eles passam. Mas se a cada 100 anos eles podem encarnar 5 vezes, coloque milênios de encarnações nessa informação e dá para ter uma vaga ideia. Mas leve em conta também que cada animal é um espírito único e já possui sua história. Sendo assim, não generalize. Espero ter ajudado com sua dúvida e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! O que você faria se, assim como aconteceu com o cigarro, as embalagens de carnes viessem com o passo a passo do sofrimento dos animais? Essa realidade pode acontecer muito em breve e já está acontecendo na Suíça. Em um movimento inovador, a Suíça tornou-se o primeiro país a exigir rótulos de alimentos que divulguem se os animais sofreram procedimentos dolorosos sem anestesia. A lei, em vigor desde julho deste ano, 2025, aplica-se a mercearias, restaurantes e empresas de varejo, oferecendo aos consumidores transparência há muito esperada sobre o sofrimento por trás dos alimentos. Práticas como cortar os rabos dos leitões, cauterização dos chifres dos bezerros, forçar a alimentação de patos e gansos e mutilar aves sem alívio da dor são agora explicitamente reveladas nos rótulos suíços. Enquanto esses atos brutais ainda são padrão nos Estados Unidos, eles permanecem escondidos dos consumidores, apesar do fato de que bilhões de animais de fazenda enfrentarem tal agonia a cada ano. O contraste entre o que espera o consumidor e a realidade da indústria de carne é evidente. Cerca de 70% dos americanos dizem que o bem-estar animal influencia suas escolhas alimentares, com muitos dispostos a pagar mais por padrões mais elevados. No entanto, os rótulos vagos como humanitário ou aprovado pelo bem-estar frequentemente induzem ao erro. Uma pesquisa em 2022 revelou essa confusão. Muitos consumidores acreditavam que produtos certificados vinham de animais criados ao ar livre e que não eram submetidos a nenhum tipo de mutilação. Ironicamente, enquanto as indústrias de carne e laticínios argumentam que termos como leite em produtos à base de plantas confundem os compradores, estudos mostram que, na verdade, são as alegações sobre o bem-estar animal que deixam os consumidores no escuro. A verdade é que muitos consumidores estão apoiando a crueldade sem saber, devido à falta de regulamentação nos rótulos. A maneira mais direta de lutar contra a crueldade e proteger tanto a saúde quanto o meio ambiente é escolher alimentos à base de plantas. Essa decisão diminuiria todos os procedimentos de crueldade, inclusive a matança para o consumo, e os consumidores podem defender os animais e um futuro mais sustentável. Há algumas décadas, fumar era descolado e as propagandas incentivavam o uso da droga.
e foi uma briga com as poderosas indústrias do fumo para que a verdade fosse descrita nas embalagens. Hoje é lei e ninguém argumenta mais. Fumar é prejudicial e ponto. Esse é o início e haverá muitos descontentes com certeza. Consumidores que não aceitam encarar a verdade sobre seu bife e milionários pecuaristas querendo salvar sua fonte de renda. Mas as mudanças chegam, independente de costumes e opiniões. Foi notícia, foi notícia. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: animais têm mentor? Olá, querido ouvinte, obrigada pela pergunta. Se você se refere a mentores que tomam a responsabilidade de orientar, a resposta é não. Primeiro, vamos entender o que são mentores. Mentor é um amigo que fica no mundo espiritual para orientar alguém que ama e que encarnou, induzindo-o sempre ao bom caminho, inspirando a ter boas escolhas. Existem muitos tipos de mentores. Pode ser o mentor de um trabalho, de uma casa, de um problema em especial, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Pela descrição dá para entender que não temos apenas um mentor, não é? Que somos tão irresponsáveis que precisamos de mais de um. Alguns mentores se aproximam de nós apenas para ajudar em algum problema específico e se vão. Outros estão sempre conosco, querem que tenhamos sucesso nos problemas do mundo e podem ser pais, irmãos ou amigos de outras vidas. São eles que nos intuem, que nos orientam nas decisões. Inclusive, não é incomum que os mentores sejam trocados, que mudem de acordo com nossas ações e escolhas. Às vezes, estamos indo tão bem na nossa encarnação que nossa guarda espiritual pode ser substituída. Assim como o contrário também acontece. Podemos ter que receber um arsenal de mentoria caso nos desviemos de nossa trajetória. E quanto aos animais, para que teriam mentores se ainda não podem tomar decisões racionalmente? Eles possuem amigos sim, mas não são mentores. Podem ser chamados de protetores ou guardiões. Esses amigos espirituais podem interferir e ajudar quando esse animal está em dificuldade, mostrar onde tem alimento e água, caso seja um cão de rua. Podem direcionar para lares amorosos, podem inclusive atrair o animal para pessoas boas que o ajudem. Quantas vezes nos deparamos com situações onde, sem nenhuma explicação, encontramos animais precisando de nós, como se tivéssemos sido direcionados para eles. E fomos, com certeza. Os animais não estão sozinhos e nem abandonados, mas mentores, como estamos acostumados a entender, eles não possuem, pois que ainda não decidem e não fazem escolhas ruins como nós. Mas nossos pets são muito amados pelos nossos mentores também. E quando nós, que amamos animais, estamos com algum animalzinho doente e pedimos por ajuda espiritual, nosso mentor pode ajudar e interceder com toda a certeza. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E olha como o ser humano sabe ser incoerente. Se atente para essa história. Mingue, um molusco bivalve, da mesma família das ostras, só para simplificar. Viveu silenciosamente por mais de meio milênio nas águas frias do Atlântico Norte. Sobreviveu a guerras, pandemias e à própria transformação do planeta. Mas não resistiu à curiosidade humana. Foi morto por cientistas durante uma pesquisa que buscava entender justamente o segredo de sua longevidade. O molusco, apelidado de Ming, por ter nascido na época da dinastia chinesa de mesmo nome, tinha 507 anos quando foi aberto em laboratório. A morte ocorreu durante o processo de medição de sua idade. Os pesquisadores decidiram abrir sua concha para contar os anéis de crescimento,
procedimento fatal para o animal. Em nome da ciência e do avanço do conhecimento, a vida de um animal que carregava em si uma história de meio milênio foi tirada. O valor simbólico e ético da existência de Ming parece ter sido ignorado diante da busca por precisão científica. A justificativa para o ato foi a de abrir a sua concha com o objetivo declarado de estudar detalhadamente a espécie e precisar a sua idade, que era inicialmente calculada em 405 anos. A confirmação posterior dos 507 anos, obtida através da reanálise de dados e datação por carbono 14, veio, portanto, às custas da vida que pretendiam entender. A ciência, que tanto poderia aprender observando Ming em seu estado natural, optou pela via mais destrutiva e irreversível. Hoje, os restos de Ming são estudados para compreender as mudanças climáticas desde o século XVI. E o molusco, que viveu mais do que qualquer humano conhecido, foi silenciado justamente por quem deveria aprender com sua resistência. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Pássaros cantam de noite? Normalmente não. Com exceção de algumas espécies, a maioria dos pássaros cantam durante o dia. Mas com a barulheira urbana de São Paulo, alguns pássaros têm mudado os hábitos e o sabiá laranjeira, um dos símbolos do Brasil, é um deles. Nos últimos anos, o pássaro tem começado a cantoria logo nas primeiras horas da madrugada, para não competir com o ruído da cidade durante o dia. O sabiá laranjeira tem entre 20 e 25 centímetros de comprimento, pesando cerca de 70 gramas. Uma das principais características do animal é o peito alaranjado. Ele pode ser encontrado em praças, jardins e floresta. Biólogos explicam que o sabiá canta para encontrar uma parceira. Cantando durante a madrugada, com menos barulho, fica mais fácil para ser ouvido. É como se fosse uma chamada telefônica, e ele precisa ser ouvido acima do ruído que o ser humano produz na cidade. Eu espero que ele descanse durante o dia, pois que ninguém merece viver de insônia por conta de vizinhos barulhentos. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E olha que história fofa. A ovelha Kiki nasceu com as pernas paralisadas devido a um vírus que um mosquito transmitiu à sua mãe durante a gestação. Esse vírus levou o feto a ter problemas nas articulações e coluna, sendo ela rejeitada pela mãe logo ao nascer. Sem saber o que fazer com ela, os proprietários a levaram para um santuário em Massachusetts, nos Estados Unidos. Kiki encantou os funcionários do santuário com seu amor por música e brinquedos. E ao invés de insistir em tentar fazer a ovelha ter movimentos, os responsáveis pelo santuário se concentraram no que a ovelha já conseguia fazer. Foi oferecida a ela muitos brinquedos musicais para que ela não ficasse tanto tempo sozinha, já que não podia andar pela fazenda. E com surpresa perceberam que ela conseguia apertar as teclas e escolher as músicas favoritas dos brinquedos. E foi esse amor por brinquedos e música que deu a eles a ideia de desenvolver um carrinho motorizado, controlado por movimentos do pescoço e da cabeça do animal. A estrutura partiu de um carrinho elétrico infantil modificado, controlado por um joystick ajustado para que Kiki pudesse mover o equipamento com os lábios e os dentes. Quando Kiki tomou o controle do carrinho motorizado pela primeira vez, todos ficaram boquiabertos. Levou segundos para que ela aprendesse a conduzir. Ela percebe perfeitamente a relação causa-efeito daquele joystick e sabe que é ela quem comanda o carrinho, que são seus movimentos que o impulsionam. Agora, Kiki passeia livremente pela fazenda e até interage com outros animais. Além disso, ela oferece apoio emocional a crianças com deficiências que visitam o local.
Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. Antes de falar a interessante dica da minha amiga Nilza, quero fazer uma pergunta. Alguma vez já perdeu um animalzinho dentro de casa? Procurou e não o encontrou? Eu já. Um filhote de gato que se escondeu em uma gaveta e dormiu a tarde toda, enquanto eu procurava pelas calçadas, crente e desesperada que ele tinha fugido para a rua. Gatos são fáceis de desaparecer, afinal eles entram em tudo e dormem. Mas não é sobre não encontrar um animalzinho por algumas horas que essa dica fala. É sobre perder um animal por 30 anos. Sim, isso mesmo. Um jabuti chamado Manuela foi encontrado em Realengo, Rio de Janeiro, após 30 anos desaparecido dentro da própria casa onde a família morava. O animal sumiu durante uma reforma na década de 1980. Mas ficou escondido no meio do acúmulo de objetos do pai da família. Ele vivia dentro de um cômodo cheio de objetos acumulados pelo dono da casa, em uma região que o mantinha protegido. Acredita-se que o animal tenha se alimentado de cupins e outros insetos que viviam no local. E por mais incrível que essa história possa parecer, ela não é a única. Recentemente, outro caso de um jabuti que ficou 10 anos sob o piso após uma reforma. Quanto ao jabuti que ficou 30 anos perdido dentro da casa, a descoberta aconteceu em 2013, quando o filho do proprietário estava limpando a casa para que fosse vendida e um vizinho percebeu o animal em um saco de lixo. A história toda é bem estranha, pois que primeiro pensaram que o animal tinha fugido, mas sendo um jabuti, não teria ido longe com sua vagareza e poderia ter sido encontrado. Depois descobriram que a Manuela era Manuel, já que o animal era macho. E sem contar que ele ficou por 30 anos em um cômodo que nunca limparam. Jabutis são animais muito resistentes e podem sobreviver por longos períodos sem comida e água, mas histórias como essas são estranhas e cheiram a descaso, para dizer o mínimo. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Desde o começo deste ano, tem havido matérias falando que as touradas foram extintas no México, mas essa informação não está totalmente correta. O que existe são cidades que eventualmente cancelam as festas por pressão de ativistas ou motivos que independem de animais. Yucatán, no México, é um desses locais. Com tradicionais touradas, para não dizer enraizadas touradas, mas a tradição sofre com a pressão dos ativistas e o cancelamento ocorre em meio a debates em andamento sobre touradas no México. Embora Yucatán tenha mantido uma forte tradição de touradas, vários estados mexicanos proibiram a prática nos últimos anos. A histórica Plaza México, a maior praça de touros do mundo, enfrentou uma suspensão temporária das atividades em 2022 devido a contestações legais de ativistas dos direitos dos animais. Yucatán, no entanto, historicamente defendeu as touradas como parte de sua herança cultural, e a prática permanece legal no estado, apesar da crescente oposição de grupos de direito dos animais que argumentam contra o que consideram crueldade contra os animais. Os torcedores, por sua vez, defendem tal prática como uma importante tradição cultural que contribui para a economia local e mantém laços históricos com a Espanha. O cancelamento atual, embora atribuído a problemas técnicos com os touros e não à pressão de grupos de defensores, acrescenta outro capítulo à discussão em andamento sobre o futuro das touradas no México, onde a tradição e as preocupações com os direitos dos animais se chocam cada vez mais. Na maior cidade de touradas do mundo, país praticante dessa tradição no mundo, os representantes da população votaram esmagadoramente para proibir as touradas tradicionais. Uma medida apoiada pela presidente do México,
mas fortemente contestada por defensores da prática secular. A legislação, aprovada por 61 votos a 1, proíbe ferir ou matar touros por esporte, tanto dentro quanto fora das arenas. No entanto, permitirá o que os defensores de animais chamam de touradas sem violência, em que regras determinam o tempo máximo que um touro pode permanecer na arena e limitam os toureiros a uso apenas de capas. Embora ainda criticada, a determinação busca um equilíbrio, permitindo que as touradas continuem, mas modificadas, para aqueles que vendem equipamentos e alimentos ao redor da maior arena do mundo, a Plaza México, para que não percam seus empregos. As touradas já haviam sido alvo de uma batalha legal em 2022, quando um grupo de direitos humanos conseguiu convencer um juiz federal a suspender os eventos na Plaza México. No entanto, os administradores da arena recorreram da decisão e a Suprema Corte do México revogou a suspensão, permitindo que as touradas retomassem com grande expectativa em janeiro de 2024. E essa história ainda terá muitos capítulos, mas sabemos que é o início, e assim como os rótulos das embalagens de carnes na Suíça que trago no Foi Notícia, esse é o primeiro passo de uma longa jornada. Você sabia? E já parou para pensar nos motivos dos touros odiarem o vermelho? O mais incrível é que os touros não enxergam o vermelho. São dicromatas que veem principalmente em tons de azul e verde. E sua irritação em touradas se deve ao movimento e à agitação, não à cor. O movimento brusco e a agitação da capa que faz parte da performance para instigar o animal. A cor vermelha escolhida talvez faça referência ao sangue que é derramado, ou mesmo para esconder esse sangue. Touros são animais herbívoros e ruminantes que pertencem à família dos bovinos. A força e a resiliência dos touros inspiram muitos símbolos culturais. Acredita-se que os bovinos foram domesticados há cerca de 5.000 a 6.000 anos. E para quem não sabe, a única diferença entre um touro e um boi é a castração. O touro é o boi que não foi castrado e pode ficar mais agressivo por conta disso. Já o boi é manso e utilizado para fins de trabalho e alimento. Um touro pode ter a força de 2 toneladas e levanta facilmente um carro, o que leva o homem, dotado de consciência, mas não de bom senso, a pensar que pode subjugar o animal e ainda encenar para uma plateia. Touros são fortes, lindos e animais incríveis. E chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada pela companhia. Que você tenha um domingo abençoado na companhia de Jesus e no aconchego de Maria. Para essa semana, muito amor e respeito para todos os animais. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.